Olá! Durante o recesso parlamentar, o Jornal do Senado exibe uma retrospectiva das principais discussões do Congresso em 2013. Hoje vamos falar de um tema que preocupa a maioria dos brasileiros, a saúde pública. O maior problema é a falta de recursos ou também a distribuição do dinheiro e a garantia de que ele seja bem aplicado. Uma comissão temporária de senadores buscou durante 9 meses traçar esse diagnóstico. Veja na reportagem de Tinalva Ferreira. Sobram filas, faltam leitos, equipamentos e profissionais. Os recursos são escassos para uma demanda que parece não ter fim. Quais as causas de tantos problemas? Como resolvê-los? Uma comissão temporária do Senado trabalhou durante 9 meses em busca de respostas. Um dos primeiros desafios do grupo: buscar mais recursos para a saúde. Se nós analisarmos relativamente gasto federal, gasto estadual e gasto municipal, nós temos uma carência que precisa ser suprida. Então, ou ainda mais importante, garantir que eles sejam bem aplicados. Isso implica melhorar a gestão, utilizar critérios de qualidade para fazer o monitoramento da condição de saúde da população. Implica em nós aprovarmos a lei de responsabilidade sanitária para definir claramente qual a responsabilidade dos entes e dos seus gestores. A comissão ouviu representantes do Ministério da Saúde e eles apontaram a sobrecarga de tarefas do SUS, o órgão responsável pelo atendimento direto à população em todo o país, como um dos maiores problemas. Essa água que nós estamos tomando aqui agora é uma água do SUS, porque é o SUS que dosou coliforme fecal na ponta de rede e é o SUS que dá o selo de segurança que a gente pode tomar essa água e não vai adoecer. Quando a gente vai na padaria do SUS. Quando a gente vai comprar carne, vai comprar carne com o SUS. Quando vai para o motel, vai para o motel do SUS, porque está lá o SUS fazendo a vigilância sanitária. E o que dizem os responsáveis pela saúde nos estados e municípios que dividem com a União a tarefa de administrar o setor? Os investimentos do governo federal vêm diminuindo ano a ano e as prefeituras têm cada vez mais obrigações. Hoje, 80% delas aplicam na saúde mais do que determina a Constituição. Nós, gestores municipais, estamos sofrendo na pele e nós estamos, de certa forma, sendo pautados pela judicialização, estamos pautados pela urgência, pela emergência. O que existe hoje é incoerente. O município é obrigado a colocar no mínimo 15% na saúde. O Estado é obrigado a colocar no mínimo 12% na saúde. Por que a União não tem que ter também o seu percentual? Claro que tem que ter. As contas ficam ainda mais apertadas quando o governo decide economizar e não libera o dinheiro previsto no orçamento. O governo decide aonde contingenciar recursos e não dialoga com a sociedade. Então, às vezes, é uma decisão arbitrária e aí, por mais que se tenha as decisões enquanto essas medidas, mas isso afeta necessidades sociais, afeta direitos da população, direitos constitucionais. Inadmissível que se contingencie recursos para a saúde quando ainda estamos devendo tantos recursos para a saúde pública. Representantes do Conselho Nacional de Saúde pediram a aprovação de propostas que já tramitam no Congresso, como a destinação de 50% dos royalties do petróleo para a saúde e o projeto que prevê a taxação de grandes fortunas. Apenas 957 CPFs, certo? Contribuir com mais de 8 bilhões ano. A concentração de renda no nosso país é algo escandaloso. Para o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, além de escassos, os recursos para a saúde são mal distribuídos. Uma das consequências é o acesso desigual da população à medicina mais especializada. Eu tenho pessoas com necessidade de fazer determinados exames no país inteiro. Mas, para depender do exame, ou essa pessoa tem que se deslocar para uma capital, né, e às vezes viajando dias e dias, como acontece em áreas remotas da região amazônica, ou em alguns locais, outros locais do país, tá? Ou ela tem que se deslocar, inclusive, de estado. A comissão também ouviu representantes do setor de saúde suplementar. Hoje, 1 em cada 4 brasileiros possui plano de saúde privado.
São mais de 47 milhões de pessoas. Em 2012, o setor arrecadou quase 95 bilhões de reais. Parece muito, mas o valor, segundo eles, não foi suficiente para cobrir as despesas. E o saldo final foi negativo. Será que esses dados são confiáveis? Ele não pode ser manipulado. Posso dar dados para o senhor aqui do acompanhamento econômico-financeiro que a agência faz. Esse acompanhamento ele é trimestral e na medida em que haja qualquer grau de desconfiança, a agência vai para dentro da operadora. O Brasil precisaria de pelo menos 45 bilhões de reais a mais por ano para atender às necessidades mínimas de saúde da população. Essa é a conclusão do relatório final do senador Humberto Costa. Entre as sugestões para melhorar o financiamento do setor estão o aumento de alíquotas e a criação de tributos, como uma nova CPMF. Uma contribuição que recaia principalmente sobre os mais ricos e que permita um maior controle sobre a movimentação financeira no Brasil. Não elimino essa possibilidade, embora eu creio que não seja esse o momento. O relatório recomenda a aprovação de um projeto que aumenta de 15% para 18% a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. Também defende a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, previsto na Constituição. A comissão temporária também defendeu a vinculação de uma parte fixa das receitas do orçamento federal para o setor. O assunto está sendo discutido no Congresso em duas frentes: uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de iniciativa popular. A proposta de aplicar no setor da saúde 10% do que a União arrecada com impostos e contribuições, a chamada Receita Corrente Bruta, trouxe ao Senado representantes do movimento Saúde Mais 10. Eles entregaram ao presidente Renan Calheiros, de forma simbólica, cerca de 2 milhões de assinaturas recolhidas em todo o país, propondo um projeto de lei de iniciativa popular. Nós temos convicção que o autor dessa proposta não é o governo, não é a oposição, não é o partido A, não é o partido B. São mais de 2 milhões de brasileiros que apontaram quanto e de onde. É 10% das receitas correntes brutas da União, do orçamento da União. Até um prazo máximo de 1 mês, tenhamos ou um acordo firmado com o governo para que se possa votar em consenso, ou caso contrário, um projeto que seja do Senado ou da Câmara, que será votado para aumentar os recursos da saúde. O projeto de lei complementar já está tramitando na Câmara. O financiamento da saúde também foi discutido numa sessão temática no plenário do Senado. Há um clamor nacional em favor do projeto de lei de iniciativa popular que estabelece vinculação de 10% da receita bruta da União para a área de saúde. Nem tirando todas as demais políticas públicas eu consigo implementar essa proposta. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu a busca de fontes específicas para o financiamento do setor e criticou o fim da CPMF. 40 bilhões de reais anuais do Ministério da Saúde. Isso foi retirado em 2007. Se contarmos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, são 200 bilhões de reais retirados do orçamento da saúde e da saúde da nossa população. Hoje dizer que a CPMF foi um mal para a saúde, eu acho que a gente não está dizendo com a verdade. Se ela tivesse ido inteiramente para a saúde, eu seria a primeira a chegar aqui e dizer que o dinheiro da CPMF era para a saúde. Ele ia para fazer o acerto de contas do governo. A vinculação de uma parte fixa das receitas da União para a saúde também está prevista em uma proposta de emenda constitucional, a PEC do orçamento impositivo. Além de obrigar o governo a pagar as emendas parlamentares ao orçamento, a PEC prevê que metade do valor das emendas seja destinada para o setor de saúde. A proposta aprovada na Câmara chegou ao Senado sem a previsão de recursos fixos para a saúde. Aqui começou o debate para incluir a vinculação. Sem dúvida nenhuma, nós vamos votar rapidamente o orçamento impositivo e haverá sim uma vinculação para gastos com saúde, não só investimento, mas também custeios, medicamento, material médico hospitalar, coisas necessárias para o funcionamento da saúde no dia a dia. No relatório apresentado na Comissão de Constituição e Justiça,
O senador Eduardo Braga incluiu a destinação de metade das emendas parlamentares para ações e serviços públicos de saúde. O texto também prevê a vinculação progressiva da receita corrente líquida da União para o setor. A receita corrente líquida é a soma das receitas tributárias deduzidos os valores das transferências constitucionais. O percentual seria progressivo, até atingir 15% em 5 anos. A matéria provocou muita polêmica. Sou contrário, porque a proposta de emenda à Constituição não altera em nada a essência dos mecanismos de cooptação do Legislativo que hoje corroem o princípio de independência dos poderes. Recursos públicos fazem parte da atuação do parlamentar através das emendas individuais e das emendas coletivas. O histórico que nós temos verificado ao longo dos últimos anos é que a execução orçamentária, via de regra, não consegue corresponder à totalidade das emendas apresentadas. Os argumentos contrários não convenceram a maioria e o texto foi aprovado na CCJ. A discussão em plenário também foi polêmica. A PEC só foi aprovada depois de muita negociação entre o governo e líderes da Câmara e do Senado. Estes recursos para garantir os 15% da receita corrente líquida serão incluídas as emendas parlamentares, né, da saúde e também a questão dos 25% dos royalties do petróleo. Isso significa 50 bilhões de reais a mais de recurso novo para a saúde nos próximos 5 anos. Como foi modificada no Senado, a PEC do orçamento impositivo voltou para a Câmara, onde foi dividida em 2 propostas. Uma que obriga o governo a pagar as emendas parlamentares e outra que trata do financiamento da saúde. Com o impasse, o governo ameaçou vetar a previsão do orçamento impositivo na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas isso não aconteceu. Os deputados fecharam um acordo para votar a PEC agora em 2014. A seguir, mais recursos, mais médicos, o programa do governo federal para aumentar o número de profissionais do sistema de saúde e a análise de um consultor legislativo sobre os avanços na legislação para garantir um atendimento melhor nos hospitais do país. A gente volta em instantes.